Rapaziada, ontem tivemos o primeiro jogo do Super Mundial do Flamengo, né? O Flamengo estreou ontem contra o Esperance e venceu por 2-0, num jogo, assim, praticamente quase impecável do Flamengo. Obviamente, ontem tivemos alguns deslizes ali em alguns momentos, mas no geral, mano, o Flamengo eu acho que fez uma excelente partida, né? Entrou no Super Mundial com o pé direito, né? Já começou muito bem essa Copa do Mundo de clubes da FIFA, né? Bom, mas antes de continuar falando sobre o jogo, peço para você deixar o seu like, se inscreva no canal e comenta aí o que você achou desse jogo. Qual foi os seus destaques desse jogo aí da estreia do Flamengo contra o Esperance, beleza? Bom, ontem tivemos algumas novidades, né? O Flamengo começou com o Pedro titular, com Ayrton Lucas também como titular, já que o Alexandro ele tá tendo um controle de carga, né? Então talvez acho que ele esteja sendo preparado para o jogo contra o Chelsea na sexta-feira. Também o Varela também começou como titular, jogou muito bem ontem, ele também participou do primeiro gol do Flamengo. E também tivemos o Jorginho começando ali no meio-campo ao lado do Pulgar, que geralmente era para ser o De La Cruz, que também está voltando de lesão. E assim, eu já vou começar esse espaço aqui falando do Jorginho. Que contratação absurda que o Flamengo fez. Cara, a gente sabe, bom, para quem acompanha futebol europeu e quem assistia a Premier League e tudo mais, sabe que o Jorginho era um jogador de excelente qualidade. Ele não foi escolhido à toa como o melhor jogador da FIFA, né? Tipo, ganhou a Champions League, ganhou o Mundial de Clubes contra o Palmeiras, ganhou a Euro com a Itália, né? Então, assim, acho que foi em cima da Inglaterra, se eu não me engano. Então, assim, ele ter sido eleito o melhor da FIFA e ter disputado a bola de ouro também, se eu não me engano, ele ficou em terceiro ou quinto na bola de ouro. Mano, só mostra a qualidade absurda que esse cara tem. E assim, a gente já imaginava que ele vindo para o Flamengo tipo assim, evoluir ainda mais esse meio-campo do Flamengo que já tem uma qualidade absurda. E ontem, o cara entrou e nem sentiu o peso da camisa, irmão. Ele se movimentava, ele orientava os jogadores do Flamengo em vários momentos. Se você vê os lances do Jorginho e focar só nele, você vê que ele não fica parado, mano. E quando ele para, ele pega a bola, já viu o corpo, já dá um passe, entendeu? Ele é muito objetivo, ele já pega a bola, já vê quem tá desmarcado, já lança. Ele tentou furar a defesa da Luiz Pereira em vários momentos com passes. Assim, ele deu passes de profundidade pro De La Cruz, ele virava jogo. Então, assim, a inteligência e a qualidade que o Jorginho tem é absurda, mano. Eu precisava falar já dele aqui, porque o que ele jogou, assim, ele jogou de terno, irmão. O que esse cara, ele jogou, assim, ele jogou muito. Eu não tenho nem mais as palavras pra falar pra ele, porque ele jogou demais, essa é a verdade. Então, assim, a contratação do Jorginho pra esse meio-campo do Flamengo é coisa de maluco. Bom, a gente não sabe se o Gerson vai ser de fato, tudo indica que sim. Então, acredito que o De La Cruz talvez faça até a função do Gerson, obviamente, se ele tiver com condições físicas e tudo mais, e talvez o De La Cruz jogue mais aquela posição e o Jorginho comece a jogar ali do lado do Pulgar, que esses 2 jogando junto, pô, assim, a saída de bola ontem foi absurda. E eu não podia deixar de começar esse vídeo sem falar do Jorginho, né, porque o que ele jogou ontem, ele jogou de terno, assim, não sentiu o peso do manto, representou, jogou muito bem, trouxe uma qualidade absurda, como eu já disse. E, cara, eu espero muito que ele consiga fazer um grande sucesso no Flamengo, que eu acho que ele vai conseguir pela extrema qualidade e inteligência que ele tem dentro de campo, cara. Isso vai qualificar ainda mais a saída de bola e o meio-campo do Flamengo. Mas falando sobre o jogo no geral, rapaziada, o primeiro tempo o Flamengo começou avassalador, né? O Flamengo começou em cima, botando pressão, não deixando Esperance jogar, né? A gente lembra que, bom, eu vi algumas notícias que falavam que o Esperance era um time que marcava em cima, marcava pressão, era num estilo parecido com o Flamengo, né? Nessa questão de marcação. Só que ontem a gente não viu muito isso. Ontem a gente viu uma Esperance mais recuado, mais fechado, esperando o time do Flamengo, né? E tipo assim, o Flamengo, mano, foi pra cima com tudo. Já começou roubando a bola, não deixava os caras dominar, não deixava os caras pensar em nenhum segundo e o Flamengo já recuperava a bola muito rápido e já tentava abrir o placar. Tanto que no primeiro gol do Flamengo a bola sobrou pro Arrascaeta, ele deu um passe pro Varela, que o Varela ontem jogou muito bem. Ele deu um cruzamento pra área que o Luiz Araújo, ele foi, deu um passe pra trás e o Arrascaeta apareceu ali. Tinha que ser ele, né? O primeiro gol do Flamengo no Mundial tinha que ser do camisa 10, né? Arrascaeta foi lá, deu um chute pro gol e abriu o placar pro Flamengo, tirando esse peso da estreia, sabe? A gente sabe que tem esse peso da estreia, esse nervosismo e tudo mais, e o Arrascaeta foi lá, abriu o placar e tirou esse nervosismo. E assim, um belo gol, né? A gente viu que o Varela ontem subiu muito, né? O Varela que geralmente é um lateral mais defensivo, ontem não, a gente viu ele bem participativo lá na frente, né? Explorando os espaços que o Esperança estava dando ali no lado direito. Então o Varela para mim ontem foi muito bem no jogo, né?
e que isso foi surpresa, né, muita gente imaginava que seria o Wesley, mas não, foi o Varela mesmo que já vinha jogando bem ali já faz um tempinho, né. Então aí foi o Flamengo abriu o placar com o Arrascaeta, o nosso camisa 10, o mágico. Cara, o que o Arrascaeta joga é brincadeira também. Assim, não acho que ontem foi a melhor partida do Arrascaeta, absurda, não. Acho que foi uma partida bem ok, não, foi uma partida boa do Arrascaeta, na minha opinião, mas ainda assim, ele tá sendo muito decisivo, né, esse Arrascaeta letal que faz gols, a gente não via muito isso no passado, a gente tá vendo isso agora, e é muito bom ver isso do Arrascaeta, sabe. A gente sabe que o Arrascaeta pode, tipo assim, acabar com o jogo em um lance, e um lance ele já abriu o placar para o Flamengo para dar uma folga, né, para dar um descanso, assim, entre aspas, para o Flamengo tirar essa ansiedade de abrir logo o placar. Mas depois disso o Flamengo continuou em cima, continuou pressionando, teve um lance depois com o Gerson, né, que chutou pro gol, mas o goleiro defendeu. Então assim, o Flamengo realmente não deu espaço para o Esperança, tentar fazer alguma coisa ou ter uma esperança, né, fazer um trocadilho aqui. Mas ainda assim, depois ali a partir dos 30 minutos ali, indo para o final do jogo já do primeiro tempo, o Flamengo realmente abaixou o seu ritmo, né, diminuiu bastante, deixou o Esperança tocar mais a bola, né, deixou virar mais o jogo. O Esperança tentava fazer uma coisa ali e aqui, mas nada muito efetivo. A defesa do Flamengo ontem foi muito bem, né, o Léo Pereira, Léo Ortiz, Varela e o Ayrton Lucas também, para mim foram não impecáveis, mas foram muito bem, não sofreram nada, essa é a verdade. O Esperança não deu um uns sustos, assim, de verdade que a gente: "Meu Deus, vamos morrer", ou algo do tipo, né. Mas esse foi o primeiro tempo. O Flamengo, pra mim, primeiro tempo no geral, o Flamengo foi impecável, jogou muito bem, mostrou a sua qualidade para o mundo ver que o Flamengo não veio aqui pra brincar. A partir do segundo tempo, o Flamengo também voltou, assim, num ritmo mais lento, né, voltou mais cadenciando o jogo, controlando mais o jogo, né, e tudo mais. Só que aí, eu até conversei com uma amiga minha falando que, tipo: "Cara, o Esperança vai voltar no segundo tempo precisando jogar, precisando mostrar alguma coisa, precisando de gol. Não deu outra. Os caras subiram a marcação, tentaram fazer marcação-pressão, tentava fazer o Flamengo errar em muitas vezes, só que é aquilo, o Flamengo, pela qualidade que tem, conseguia sair muito bem dessa pressão, dessa marcação que os caras tentavam fazer. E os lances de perigo que o Esperance ofereceu para o Flamengo foram erros do próprio Flamengo, né. A gente teve um lance que o Varela errou um passe e o cara lá teve um chute que o Rossi defendeu. O Pulgar também chegou a errar um passe no meio-campo ali, que também, gerou perigo, mas nada demais, que o cara, se não me engano, chutou pra fora. Então, assim, o Esperance teve algumas oportunidades, mas foi por causa de erros do Flamengo, sabe. O Flamengo desligou por uns momentos, por uns segundos, o Flamengo desligou, e isso não pode acontecer justamente contra o Chelsea, que é um adversário mais forte e tem mais qualidade, e com certeza não iria desperdiçar essas chances, né. Mas, quer dizer, a gente não sabe, né, vai que o Chelsea tá num dia péssimo também e desperdiça, o Flamengo vai lá e ganha de 1-0, entendeu? A gente nunca sabe. Ainda assim, as oportunidades do Esperance foi por causa de erros do Flamengo. Retirando isso, cara, o Flamengo mais uma vez controlou o jogo, virou o jogo, dominou o meio-campo, dominou todas as áreas do jogo praticamente, e o Flamengo não deixou o Esperance jogar como eles talvez gostariam de jogar, né? O Flamengo mostrou sua qualidade, mostrou seu potencial e aumentou o placar para 2-0 depois de um lance que o Ayrton Lucas dá um cruzamento para a área, a bola acaba passando por todo mundo, mas o Varela pega a bola, dá um passe para o Jorginho e mais uma vez o Jorginho dando um passe de primeira de qualidade. Achou o Luiz Araújo sozinho, ele foi lá, igual quando você joga PES ou FIFA, tanto faz, aperta o R2 quadrado, né, e a bola dá aquela curva bonitinha, e que golaço do Luiz Araújo, né. A gente sabe que o Arrascaeta foi escolhido como o melhor em campo, mas eu acho que o Luiz Araújo merecia pelo que ele fez, né, ele deu uma assistência, fez um gol e também jogou muito bem ontem. É claro que no início eu senti, isso é a minha opinião, eu senti que ele estava meio nervoso, meio ansioso em alguns momentos, como a maioria dos jogadores, né. Achei ele meio perdido, meio fora do jogo em alguns momentos. Mas depois ele se achou e demonstrou depois o que ele é capaz, ainda mais quando ele começou a jogar no lado direito, ele começou a se sair melhor, né. Mas é isso, pessoal, o Flamengo estreou com vitória, jogando muito bem, mostrando seu futebol, igual o Recalque fala, dando uma verdadeira aula de futebol. Essa é a verdade. Ontem a gente consegue ver como esse Flamengo é muito bem treinado, como os jogadores conseguem orientar um ao outro ali dentro de campo, para a gente conseguir demonstrar um bom futebol. Foi muito bom ver o Flamengo tendo uma boa estreia ontem. O Flamengo poderia ter feito mais, né, acho que saldo de gol teria sido importante pra gente, já que o saldo de Flamengo e Chelsea é o mesmo, 2 gols pra cada. Eu acho que o Flamengo teve a oportunidade de fazer mais e poderia ter feito mais, mas o importante é que a gente estreou com vitória, isso que importa.
Agora vamos ter um jogo extremamente difícil, que vai ser contra o europeu, que vai ser com o Chelsea. Não vai ser fácil, vai ser muito difícil, mas a esperança é a última que morre, né? Entendeu? Então, assim, a gente tem capacidade de fazer jogo contra o Chelsea e acho que a gente consegue vencer esse jogo por 1-0. Sim, acho que vai ter momentos que o Chelsea vai dominar, vai ter os momentos que o Flamengo vai dominar o jogo e no final vai ser resolvido num detalhe, e esse detalhe vai se chamar ou Arrascaeta ou Pedro fazendo um golzinho de cabeça, ou então vamos ter uma lei do ex com o Jorginho abrindo um placar e dando a vitória pro Flamengo por 1-0 contra o Chelsea. Já pensou, mano? O Jorginho chegou, faz gol contra o Chelsea e dá a classificação pro Flamengo, porque se for não ganhar, já se classifica para as oitavas, já. Pô, aí seria... Aí não, seria o verdadeiro cinema, tá ligado? Bom, é isso, rapaziada. O que você achou desse jogo do Flamengo? Você concorda com a opinião? Teve alguma coisa que você viu que você não concorda, que você não gostou, que você gostou? Deixa aí nos comentários pra gente trocar aquela ideia legal, beleza? Aproveita, siga o Esperança de Gol aí, que eles estão fazendo uma cobertura maneira lá do Super Mundial, beleza? Bom, é isso. Obrigado por ter assistido. Se inscreve e compartilhe com seus amigos. Isso ajuda muito no crescimento no canal. E até o jogo de sexta-feira contra o Chelsea, que vai ser um grande jogo. Valeu, rapaziada. Fiquem com Deus e até a próxima.